Aleluia, amados. Vamos fechar os olhos e vamos orar? Amém. Pai, te entregamos essa noite, Senhor, te entregamos esse culto, Pai, para o Senhor fazer conforme o Senhor quiser. Esse culto é seu, Pai. Esse povo é seu, Senhor. A igreja é sua, Pai. Faça conforme o Senhor quiser nessa noite. Tu tens liberdade para agir através de mim, Senhor. Declaro em nome de Jesus, olhos espirituais abertos, solos férteis, corações prontos para receber de Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui, por tudo que o Senhor vai fazer essa noite. Espírito Santo, vai nos corações onde a minha voz não consegue alcançar. Obrigada, Senhor. Obrigada pela unção nesse lugar, pela unção coletiva. Obrigada, Pai, por tudo isso que foi proporcionado para nós, do Senhor para nós. Aleluia, aleluia, amém, glória a Deus. Amados, tudo isso aqui é para mim e você. É de papai para mim e você. É um privilégio estar aqui. Não é? É assim, para a gente que ficou um tempão fora, um tempão na pandemia assistindo o culto online, é muito bom estar aqui. Não é, amados? É muito bom. E se alguém não sentiu falta naquela época, tem alguma coisa errada. Porque a gente estava sedento de estar aqui. Ah, porque o Senhor só está lá na igreja? Não, porque congregar é muito bom. Estar com os irmãos, com a nossa família espiritual, é muito bom. Amém? E o Senhor sempre tem coisas maravilhosas para a gente. Olha aqui que coisa linda que está acontecendo. Tem mais. Estamos em obras. Olha aqui, dá para ver. Mas isso aqui vai ficar lindo. Estamos em obras para melhor atender todos vocês. Amém? Porque a gente se alegra quando está crescendo. Quem não gosta de estar num lugar bonito, bem cuidado, arrumado? Todo mundo gosta, né, amados? Então, olha que lindo. Tem muito mais para aparecer, para chegar. Oh, glória! Glória a Deus! Amados, hoje a gente vai falar sobre algo que, às vezes, a gente não se liga muito em procurar saber, ou vai vivendo a vida cristã, amém? Mas, às vezes, não se liga em procurar saber, que é o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é algo que a gente precisa desejar conhecer. É algo que a gente precisa ter cuidado e ter zelo em entrar nesse plano e estar sempre no centro dele, no centro da vontade. Eu lembro que antes de eu ser crente, eu li um livro da Avon, que eu comprei na Avon, O Poder da Mulher que Ora. E acho que o primeiro capítulo era orar para que você esteja no centro da vontade de Deus. Eu não entendia muito isso, né? Mas eu li aquele livro com tanta vontade, depois dele eu fui para a Bíblia, depois eu me converti, glória a Deus, estou aqui. Mas, assim, o livro, eu lembro que ele começou com isso, acho que, se eu não me engano, ele começou, mas estava no início, agora não vem ao caso. Mas entender e desejar estar no centro da vontade de Deus faz toda a diferença na nossa caminhada. Faz toda a diferença para uma vida de sucesso. E quando eu falo uma vida de sucesso, no centro da vontade de Deus, não tem nada a ver com o ministério, não tem nada a ver com aqui, a igreja local, faz parte também, em alguns casos. Mas é uma vida de fato de sucesso, em todas as áreas. Familiar, sentimental, profissional, em todas as áreas. Porque Deus tem planos para cada um de nós de forma diferente. Para alguns Ele tem plano para estar aqui na frente. Para outros Ele tem plano de ser cabeleireiro. Porque tem pessoas que aquele cabeleireiro vai alcançar, que quem está aqui não vai chegar até lá. Amém? Hoje eu dei o exemplo de manhã, vender Demilos. Depois, no final, a Cláudia falou, já aconteceu isso. Falei, aí, viu? Porque Deus tem um plano para cada um de nós, de maneira específica. E eu e você precisamos saber, entender e entrar nesse plano, mas desejar saber. A palavra fala que se a gente não quiser saber, a gente é insensato. E a gente vai abrir lá, Efésios, capítulo 5. Aleluia. Efésios, capítulo 5, versículo 17. No versículo 15. Portanto, posso? Amém? Foi rápida, né? Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vamos começar do 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécio é aquela pessoa que não tem conhecimento, que não sabe. Mas como sábios,
remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, preste atenção, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos torneis insensatos. Aí, o que significa insensato? Eu pesquisei lá no Dicionário Comum de Português. Insensato significa sem juízo, desajuizado. Tem alguém desajuizado aqui? Não. Amém? Somos pessoas sensatas, de juízo. Só uma pessoa sem juízo não vai querer desejar conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E nós aqui somos aqueles que querem avançar, aqueles que são ajuizados. Então, a gente vai desejar e precisa desejar conhecer essa vontade. Isso é muito importante, isso é crucial, sabe, nas tomadas de decisões da nossa vida e para a gente correr a carreira, que a gente tanto lê, aqui Paulo fala tanto sobre correr carreira. E a gente precisa desejar correr essa carreira. A gente não pode viver, sabe, deixando o barco levar e está tudo certo, eu estou indo para a igreja, estou lendo minha Bíblia, estou fazendo a minha oração, está tudo certo, e está bom. Muitas vezes a gente faz isso porque tem medo de saber o plano de Deus para a nossa vida. Eu citei esse exemplo aqui hoje de manhã, e antes de eu me converter também, meu Deus, tanto exemplo do passado, mas é importante. Eu lembro que as pessoas, quando eu tinha algum amigo crente, ou eu ia em algum lugar fazer alguma visita, as pessoas falavam, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E eu achava aquilo assim chato, aquela frase feita. Pessoal, precisa aceitar Jesus, de aceitar Jesus. Deus tem um plano para a sua vida. Eu já sei que Deus tem um plano para a minha vida, ok. Mas eu achava que aquilo ali era uma frase feita. E eu sei que tem muita gente que pensa isso. Sabia que até crente pensa assim, às vezes? Porque, Deus tem um plano para a minha vida, tá bom, tá. Mas só quer viver, sabe, na rotina ali, na rotina gospel. Só que Deus tem um plano sim, isso não é frase feita, é verdade. E Ele já tem plano desde quando a gente estava no ventre. O propósito foi criado antes de mim, antes de você. Ele tinha um propósito para a minha vida, e aí eu nasci para cumprir esse propósito aqui na Terra. Dentro de um plano macro, porque Ele tem um propósito para cada um, mas tem um plano macro. Amém? Eu e você, a gente está envolvido nisso. A gente não está aqui por acaso, a gente não nasceu por acaso. Ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. Ele já conhecia, ele já sabia quem a gente era. Ele não foi pego por acaso quando a gente nasceu. Isso é importante a gente saber, a gente entender. Por mais que, não, mas a minha mãe falou que foi um acidente de percurso. Amados, Deus não foi pego de surpresa. Você nasceu porque tinha que nascer. E tem um propósito aqui nessa terra para cumprir. E sabe, o plano dele, para a gente começar a entender, o plano dele é sempre maior e melhor do que o que a gente tem para a gente. Porque todo mundo tem sonho, não tem? Todo mundo tem algum projeto, tem algum plano, por mais simples que seja. Todo mundo tem um plano, um projeto para fazer. Eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de morar não sei aonde, eu tenho vontade de trabalhar naquele lugar, eu tenho vontade de fazer aquela faculdade. Mas Deus, Ele tem um plano perfeito para mim e para você. Quando eu falo perfeito, não é que não vai ter problema, não. Porque Jesus não enganou a gente, disse que no mundo a gente teria aflições. Mas é um plano, sabe, perfeito dentro ali da nossa vida, que vai se encaixar perfeitamente com aquilo que eu desejo. Porque Ele deseja dar o fim que eu desejo. Lá em Jeremias 29:11, o que ele fala? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, de paz e não de mal. Ele é que sabe, não sou eu. E aí no final diz que é de dar o fim que você deseja. Ou seja, Ele é o maior interessado de dar o fim que eu desejo. Então olha que lindo, saber que tem um plano que o Todo-Poderoso fez. Não foi qualquer pessoa, foi o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Criador de tudo isso aí, das árvores, de tudo que há na terra. O Criador daquele plano original perfeito lá no Éden. Aquele Criador é meu Pai. E Ele fez um plano que encaixa perfeitamente com aquilo que eu desejo para mim. Aleluia! Só que o plano de Deus, ele tem um tempo que é diferente do meu e do seu. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente quer chegar lá, naquele plano, e não sabe que para chegar lá existe um processo, existe um caminho que eu tenho que percorrer, que de repente não é do jeito que eu imaginava.
E posso ser sincera, na maioria das vezes não é do jeito que a gente pensa. Mas é muito bom quando a gente decide confiar nele e se deixar ser guiado pelo caminho que ele quer que eu vá. Porque, um exemplo, de repente Deus tem um plano para eu morar na casa tal, naquela casa branca, dentro daquele condomínio, naquele bairro tal, naquela cidade tal, naquele estado tal, porque lá vai acontecer isso, isso e isso, e eu vou para aquele lugar e vou alcançar não sei quantas mil pessoas. Enfim, é uma história grande. Aí Deus planeja isso. Aí eu quero aquela casa lá. Mas aquela casa lá ela vai chegar daqui a 20 anos, e eu quero agora. Aí eu atropelo todo o processo. E a precipitação, ela é perigosa, quando a gente quer seguir e obedecer o plano de Deus para a nossa vida. Precipitação é um perigo, porque às vezes Deus mostra algo para a gente, sabe? Porque às vezes, quando a gente começa a entender o ser guiado, a gente começa a perceber algumas notinhas, não percebe? Mesmo que algumas às vezes assuste. Algumas já me assustou no passado, mas eu já passou o susto. Mas às vezes a gente recebe uma nota e fala, não. E às vezes pode até ter a ver com o que eu quero. Aí eu acho que é para agora. E às vezes eu não entendo por que ainda não chegou, por que não aconteceu. É porque tem um caminho a percorrer até chegar lá. E aí, nesse meio, a comparação também é um perigo. Porque aí eu sei também que Deus tem plano para outra pessoa, e fulano já chegou lá e eu ainda estou aqui. Mas o processo com fulano é diferente do que comigo. Então, a gente tem que entender que entrar no plano de Deus tem a ver com ser guiado por Ele e obedecer o passo a passo que Ele dá. Amém? Obedecer o passo a passo. É um processo. A gente recebe uma informação, a gente obedece. É fiel. A gente anda em fidelidade e Ele traz mais uma informação e traz mais uma nota e eu vou avançando e obedeço. E é assim, é um processo até chegar e eu correr a minha carreira e completar ela com sucesso. Vamos abrir lá em Hebreus 12, versículo 1. Aleluia! Eita, glória! Na minha Bíblia, antes do capítulo 12, tem aquele subtítulo, né? Que está, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Amados, no meio do processo, existem obstáculos. No meio da corrida, existem obstáculos. Existem coisas no meio do caminho que pode tentar parar a gente. Às vezes eu mesma, e às vezes é o próprio Satanás que levanta coisas para me atrapalhar. Mas perseverança é a chave do sucesso. Amém? Mas vamos lá. Versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados, preste atenção quando ele fala desembaraçando-nos. Porque quem desembaraça sou eu, não é Deus. Ele tem um plano, ele tem uma carreira para eu correr, uma carreira que me foi proposta por ele, mas quem decide se desembaraçar e correr essa carreira sou eu. Por isso que a palavra fala desembaraçando-nos. Não é para ele de me desembaraçar. Quem tem que fazer sou eu. Desembaraçando-nos de quê? De todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Por quê, amados? Porque ninguém consegue correr com peso. Naturalmente falando, se você sair das compras com uma bolsa, outra bolsa, uma mochila, outra mochila, vai tentar correr. Tu vai derrubar tudo, não vai correr nada. Não dá para correr com peso. Por isso que a palavra fala isso. Porque eu preciso primeiro me desembaraçar para correr. E esse primeiro, não é porque, primeiro eu vou me desembaraçar, depois eu vou correr. Não, é no meio do caminho. É enquanto a gente cresce. Porque a gente não começa correndo. Né? Na vida espiritual, a gente nasce como um bebê espiritual. Paulo fala sobre isso também. Sobre, né, o leitinho do bebê espiritual. Mas depois a gente vai recebendo um alimento pastoso, daqui a pouco vai mais grossinho, igual um bebezinho mesmo. Quem tem filho sabe como é que é. Até um dia chegar no sólido. E isso tem tudo a ver com a maturidade da criança, com a maturidade dos músculos da face, para ele falar. Essa mudança de alimentação também tem tudo a ver. Uma criança que não se alimenta da forma correta, não vai gradativamente
deixando mais sólido o alimento, é diferente. Tem alguma coisa errada. Ela vai crescer? Vai, claro que vai. Mas com uma coisa diferente. Eu não sei, eu não sou médico, mas vai ter que levar no pediatra. Porque não é normal. Normal é a gente começar com leite, daqui a pouco vai para papinha, pastoso, mais grossinho, até chegar na comida dura para mastigar. Amém? Assim é na nossa vida espiritual. Esse exemplo da criança tem tudo a ver com a gente. É por isso que Paulo dá o exemplo do bebê espiritual. Tem tudo a ver comigo e com você. A gente também um dia começou como bebê espiritual. E não adiantava a gente querer coisas que era para um adulto. Papai não ia revelar. Ele revelava até onde a gente tinha maturidade para receber. Mas a partir do momento que a gente cresce, ele revela mais e mais e mais do plano dele. Agora, ele revela se você quiser saber. Porque muitas vezes ele está falando, o Espírito Santo está ali falando, não é por aqui, não é por ali, é por aqui, e a gente está fazendo vista grossa. Ou a gente nem quer ouvir. Ou a gente nem ouve, porque a gente não tem comunhão. A gente não conhece a voz do Espírito. Como é que eu vou conseguir perceber a voz se eu não estiver acostumada com ela? Aí eu não ouço, ele está lá falando, é por ali, é por ali, é por ali, eu estou indo toda torta. Aí depois eu não entendo. Aí sabe o que a gente corre o risco de pensar? Poxa, mas sempre estive na igreja. Toda semana eu estava no culto. Poxa, mas eu trabalhava na igreja, eu ministrava na igreja. Amado, não tem nada a ver com a função que você ocupa na igreja. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com a rotina que você tem de ir à igreja, não. Não tem nada a ver. Tem a ver com desejar entrar naquilo que ele tem, porque você pode passar a vida inteira dentro da igreja, trabalhando na igreja, ele tinha um plano para você X, você está fazendo Y. Você vai morrer e não vai entrar no X. Hoje de manhã eu dei o exemplo, que Val cita sempre, lá do presídio, que tem uma pessoa que ele tem... Val falou que ele percebe que ele tem um chamado pastoral. Aí, de repente, esse homem, de fato, o chamado dele é para pastor, e o plano de Deus para a vida dele era que ele fosse pastor de um rebanho enorme para alcançar vidas. Ele está lá dentro preso. Quantas pessoas estão totalmente fora daquilo que Deus tem? E isso, amados, dentro da igreja também. Porque eu e você, cada um tem um plano, e às vezes não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Mas às vezes também, esse nada a ver é porque a gente ainda está no processo de aprendizagem, de preparação e de treinamento. Existe um tempo de preparação e treinamento até a gente chegar lá. E às vezes a gente está, mas o que eu estou fazendo não tem nada a ver com o meu chamado. Mas o meu chamado é assim. Não quero trabalhar aqui nesse departamento não, pastor, porque o meu chamado é para lá. Amados, você vai entrar no seu chamado quando você está pronto. E, com certeza, às vezes você precisa passar por outros lugares até entrar no seu chamado. Porque, assim, chamado é algo que é um assunto, né, que entre os jovens, eu não sei vocês, mas entre os jovens é um tal de querer falar sobre chamado, querer entender sobre chamado. Mas sabia que quando você descobre o seu chamado, você ainda demora um tempo para entrar nele? Amém. Glória a Deus. A gente vai ter também um culto, né, pastor, de ensino sobre chamado. Olha, a gente já cria expectativa aí que vai ter quinta de ensino sobre isso, hein? Glória a Deus. Aí, ó, o povo gosta. Então, a gente precisa entender. E, precisa estar sensível às instruções de Deus. Ele vai instruindo a gente ao longo do caminho, amados. Amém? Ele vai instruindo a gente ao longo do caminho. Seja sensível a ouvir a direção dele. Mas, amados, voltando aqui para Hebreus 12, a gente fala sobre desembaraçar de todo o peso e pecado. Primeiro de tudo, o que mais segura você na corrida? O pecado. Sem comentários, é o pecado. Porque o pecado, ele te prende. Ele não vai te deixar correr. Que carreira você vai correr em Deus se o pecado está lá o tempo todo? O tempo todo. Amados, a gente que nasceu de novo, o pecado na nossa vida é um acidente de percurso. Você anda bem, anda corretamente, anda direitinho, e tropeçou, caiu. Limpou o joelho, levantou e continua a andar na sua carreira. O pecado na vida do crente não pode ser uma vida de pecado. Porque a gente não vive mais no pecado. A gente já não tem mais uma natureza pecadora. Amém?
A nossa carne não foi convertida, mas hoje a gente tem uma nova natureza espiritual. A gente nasceu do Espírito. Aleluia! A gente foi recriado, nasceu de novo. Glória a Deus. Hoje o Todo-Poderoso habita dentro de nós. O Espírito dele habita dentro de nós, amados. Isso é poderoso. Então não tem como a gente continuar vivendo uma vida de pecado. Como se nada tivesse acontecendo. Eu tenho passaporte livre para o céu e está tudo certo. Eu sou crente. Meu pai está orando por mim, está tudo certo. Não é assim não, amados. Não é assim não. Quem pensa assim vai trazer dano para a sua vida. Está correndo risco. Porque às vezes a pessoa pensa, eu entendi então, quer dizer então que eu não sou mais pecador, né? Porque depois que a gente faz rema, depois que a gente entende que não é mais pecador, a gente fica com a boca cheia, todo mundo fala, não é mais pecador não, você não é mais pecador não. Aí você, não, eu não sou mais pecador, mas não tem problema eu errar aqui ou ali, porque eu não sou mais pecador. Não é assim, amados. Não é. Se ficar errando, vai errando, e vai errando, e vai errando, daqui a pouco, quando vê, a fé foi abalada, daqui a pouco já não quer mais já saber de Jesus, e corre o risco até, sim, de perder a salvação. Amém? Não existe esse negócio de salvo, uma vez salvo para sempre. Não, eu estou vivendo a vida de qualquer jeito. Não é assim, amados. Amém? Não é assim. Glória a Deus. Mas então, o pecado é algo que segura a gente. Então, se eu errei, eu tenho que limpar o joelhinho, igual a criança, o joelho raladinho, né? Mas a criança vai lá e continua, naquela inocência, correndo com o joelho todo ralado. É assim que a gente tem que ser. Não ficar preso lá. Porque senão fica e não levanta, e nem anda, que dirá corre. Amém? Nós somos daqueles que avançam, não que retrocedem, não que ficam parados. E aí eu te digo, se você agora parou e pensou, eu errei, e agora? E agora não é o fim, é uma oportunidade de recomeçar fazendo certo. Amém? Errei, falhei, volta para a posição, volta para onde você estava e continua. Continua, deixa o passado para trás, acabou. E de fé em fé você vai andando, e de graça em graça, e você vai avançando e errando cada vez menos. Esse é o objetivo, errar cada vez menos. Você já não pode mais continuar errando igual errando no início. Senão, do que adianta toda a palavra que a gente tem recebido? Porque a palavra faz diferença na nossa vida se a gente praticar. Igor já falou uma vez, Val já citou, e é verdade, a melhor versão da Bíblia é a praticada, é a vivida. Então, se eu recebo um ensinamento poderoso, aí eu fico inchado de conhecimento, sei tudo agora, fiz o rema, entendi, sei o que é a justiça de Deus, entendi, sei andar em fé, aprendi tudo, aí você fica inchado de conhecimento, mas não pratica, porque inchou. Você vai crescendo, está cheio de conhecimento, mas não esvazia porque não bota na prática. Não dá. Não dá para correr assim. Não dá para correr, amados. Não dá. E olha, o Espírito Santo é o nosso maior ajudador. Ele veio para nos ajudar a não errar mesmo. A graça está sobre nós e nos capacita a andar conforme Deus deseja que a gente ande. Amém? Glória a Deus. E além do pecado, amados, existe também, aqui a palavra fala, todo o peso e do pecado. Todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia. Eita. Todo peso, ou seja, não é só pecado, não. Tem coisas que são peso para a nossa carreira, para a nossa corrida, e às vezes é lícito. Às vezes não tem nada a ver com pecado. Uma coisa que é peso, está fazendo aquilo que não era para fazer. Papai já falou, agora eu quero que você faça isso. Mas aí não, sou tímido, não. Amados, quem me conhece sabe que eu já cansei de falar sobre timidez aqui. Hoje de manhã eu também dei o exemplo, porque quando eu vi Fabi falando aqui, eu lembro muito de mim. Porque eu era muito tímida e aquilo me limitava e eu decidi vencer. Porque, sinceramente, quem sou eu para chegar lá no trono, e vamos lá para o galardão. Aí, ele vai comparar. Isso aqui era para você fazer, 1, 2, 3, tá? Isso aqui você fez. Ué, você não fez nada que era para fazer?
Ah, não, sabe o que é, Senhor? É que eu sou tímida. Que cara eu vou ter de chegar para ele e falar, eu sou tímida? Aí ele tinha um plano enorme para fazer, eu não fiz, por causa da minha timidez. Eu decidi vencer isso. Hein? Timidez não pode te parar não, meu irmão, minha irmã. Essas limitações, sabe, da nossa mente, da nossa carne, não pode parar. É claro que ela atrapalha, é claro que a gente precisa vencer. É por isso que não é simples e não é moleza. Não, precisa vencer. Não, a barriga vai te dar dor de barriga, porque já me deu uma vez. Vai vencer, você vai ficar nervoso, mas você vai vencer. E agora, não estou mais nervosa, glória a Deus. Porque a gente vence. Mas enquanto a limitação estiver ali e você não vencer, ela vai sempre vir. Você precisa dar um basta, acabou. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Amém? Não é fácil, mas o que eu estou falando é para você se analisar. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei hoje de manhã. Não fica analisando o outro. Mas está vendo o outro? Olha lá, o outro tem tanto plano para a vida dele que eu sei, que ele tem, tem projeto para a vida dele, olha lá. Se analisa, deixa cada um se analisar. Não julga o outro não, porque para uns é mais fácil do que para outros. Então não julga não, se analisa você. Amém? Mas eu estou falando porque eu sei que às vezes essa limitação tenta te parar. E isso é um peso que fica e você não consegue correr a sua carreira. A gente precisa querer. A vontade de fazer o que Deus tem para a gente deve ser maior do que a timidez, do que a limitação, do que a vergonha, do que o passado. Outro peso que prende a gente, passado. Frustrações do passado. Aí você vem, de repente, você vem de outra igreja, amados, não estou dizendo se tem alguém de outra igreja, não, já estou sem óculos de propósito. É sério. Você vem, de repente, de outra igreja, teve um monte de frustração lá. Aí Deus já falou assim, se envolve naquele departamento, procura a Kátia e fala isso. Não, porque eu já passei por isso lá na outra igreja. Isso é frustração do passado que para as pessoas. O passado, ele ficou lá atrás. Amém? Tem um versículo que fala, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Aleluia! O passado tem que ficar lá atrás, porque se ele ficar toda hora, sabe, igual um monstrinho, igual um fantasma tentando te perturbar, você não sai do lugar. E aí não cumpre o que Deus tem para você. E aí, às vezes, por causa de um erro do passado, por causa de um pecado, que você acha muito feio, que você fez no passado, ficou lá atrás, você está preso. Aí você vai chegar lá em cima de novo, vamos para o galardão. Você não fez? Você não fez? Mas é que eu errei lá atrás. Mas você não leu que eu já apaguei o passado, não? E deixou para trás? Não entendi. Quer dizer, Deus já fez a parte dele, ele já resolveu o problema, e eu ainda estou lá querendo, não, mas eu quero esse probleminha aqui para me segurar, eu quero. Que isso? Às vezes a gente, sabe, amados, fica tanto, não, mas é que Deus tem um plano muito grande. Não, a nota que eu tive é de coisa grande. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Você é aquele que vai obedecer o que ele tem para você. Amém? Senão você está querendo saber mais do que Deus. Não, mas eu sou limitado. Amado, ele vai trabalhar a sua limitação se você deixar. É só se colocar ao dispor dele. Amém? Uma forma de você ajudar a se desembaraçar de todo o peso, sabe, é aquele momento de consagração que você tem que ter. Amados, você não precisa, mas eu não está tendo culto de oração na igreja. Não precisa de culto de oração na igreja, não, amados. Oração tem que ser todo dia. Você não depende de vir para cá, para estar com os irmãos para orar. Isso é bom demais, é muito bom, nossa, poderoso. Mas eu e você não dependemos disso. A gente precisa ter um momento, sim, o nosso momento, só eu ali, derramada, consagrada a Ele. Faz em mim o que você quiser, Senhor. Amados, olha só. Quando a gente aceitou Jesus, eu não lembro, não sei como é que vocês falaram, mas quando eu falei, no dia que eu abri a boca e confessei Jesus, eu falei que eu aceitava Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não falei só Salvador, eu falei Senhor e Salvador. Ele é meu Salvador, mas Ele tem que ser meu Senhor também. Ser o Senhor da nossa vida, o nome já diz, Ele é Senhor da minha vida. Ele é que sabe o que eu tenho que fazer. Ele é meu Senhor, Ele não é só meu Salvador. Sabe? Não sou eu que sei, Ele é que sabe. Eu faço o que tiver para fazer. E é assim que a gente tem que pensar. É assim que a gente vai correr a carreira, amados.
É dessa forma, se consagrando. Senhor, eu sou teu, faz conforme o teu querer. Se eu estou aqui é por causa dele. Se eu venci coisas e você venceu, e eu tenho certeza que por mais que alguma coisa esteja fora do lugar agora, você venceu coisas, com certeza. Você tem algo a falar, que a palavra te mudou, que a palavra transformou na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Sabe, em vários aspectos, alguma coisa aconteceu. Senão você não estaria aqui. Eu tenho certeza. Se ainda não aconteceu alguma coisa, você está desejando que aconteça, porque você está aqui. Amém? Então, deixa ele falar o que é para falar. Deixa ele fazer o que tiver que fazer através da sua vida. Sabe, é assim que a gente tem que andar, é assim que a gente corre a carreira, senão a gente fica parado. Sabe, outro peso que segura a gente, que trava a gente em correr a carreira, é falta de perdão, é sentimento de amargura. Amados, isso é algo que traz dano até para o nosso corpo físico. Imagina correr a carreira que está proposta pelo Senhor. No perdão não tem nada a ver com a vida do crente. Não tem nada a ver, é algo que não deveria estar nem no nosso coração. Mas eu sei que às vezes coisas acontecem que é difícil passar. Mas é possível. Senão não estaria aqui na palavra para a gente fazer. Porque ele não pede para a gente fazer nada impossível. Tudo que está aqui, a gente é capaz, a gente é apto a fazer. Amém? Outro peso que a gente sofre, que a gente tem, que atrasa, eu já falei, inclusive, mas eu vou repetir, são, sabe, coisas lícitas, detalhes da nossa vida cotidiana que, sabe, não te deixam colocar a prioridade onde tem que colocar. Ele tem que ser a primazia da nossa vida. A gente cantou aqui, é o ar que eu respiro, é tudo para mim. Amados, tudo que eu preciso está nele. Então, tudo que eu preciso fazer é estar nele. Amém? Toda fonte vem dele. Ele é a fonte. Então, onde eu preciso estar arraigada? Nessa fonte. Aí eu passo o dia inteiro, acordo de manhã, a primeira coisa que eu pego é o celular para ver se chegou mensagem. Aí daqui a pouco não orei hoje. Não li. Não, sabe, como se fosse algo, um acessório do dia que eu esqueci de fazer. Não, amados. Ele é a prioridade do nosso dia. Sabe, quando você vem no culto de manhã, eu acho lindo, porque a gente separa aquela primeira parte do dia, sabe, para estar aqui, para estar adorando ao Senhor, para estar cantando louvores a Ele, para receber dEle fresquinho. É a primeira parte do seu dia. Eu sei que às vezes, de repente, não dá de manhã cedo, eu estou dando um exemplo porque é bom demais. A primeira vez que você fizer, você vai querer fazer sempre. Mas não pode ser algo que, tipo assim, esqueci. Gente, já tem uns 3 dias que eu não oro. Que isso? Eu preciso falar com meu pai todo dia. É meu pai. Sabe, Deus não é aquela pessoa que está lá no trono, zangada. Eu vi o que você fez no verão passado. Não é assim, ele é teu pai. É claro que às vezes a gente falha, a gente tropeça no meio do caminho, mas ele está lá, vem, meu filho, vem para cá, vem para o consolo, o abraço do papai. E a gente está lá todo dia, a gente tem que falar com ele, como uma coisa natural. Aí você não fala 1, 2, 3, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, depois que entendeu o que ele tem para a sua vida. Você nem fala com seu pai. Amém? Glória a Deus, amados. Ele deixou o Espírito Santo dentro de nós e ele fala, muitas vezes, como se fosse uma pessoa falando com você. E, de fato, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um vento que paira. Também pode ser simbolizado assim, mas ele é uma pessoa que fala contigo, mas você precisa ter intimidade com essa pessoa. Aí eu não tenho intimidade com Débora, e aí depois Débora quer falar comigo um negócio, que eu não sei nem quem é Débora. Débora. Não reconheci tua voz, Débora. Não costumo falar com ela. Agora, Débora tem intimidade com Débora. Débora está aleluia, lá longe já sei que é ela. Porque tem intimidade, sempre estou falando com Débora. É assim que a gente faz. Aí a gente fala com todo mundo no dia. A gente fala com papagaio, periquito, com pai, com mãe, com chefe, com líder, com liderado, com fulano, com irmão, com a irmã, com o cachorro, e esquece de falar com o principal. Não é não? Amados, isso é muito sério. Tem uma carreira para a gente correr. E essa carreira é linda.
é linda. Olha, eu sei, às vezes você vai se surpreender quando chegar lá em cima. Chegar, era isso tudo para eu fazer? Ah, que lindo! Imagina, pensa, só imagina. Está lá, ele vai lá comparar. Tum, tum. Aí você olha o plano, mas isso aqui, eu tinha esse sonho quando era criança. Aí ele vai falar, aquele sonho que eu coloquei no seu coração quando era criança, foi eu que coloquei. E eu queria que você entrasse nele. Mas você chegou na adolescência e foi para outro caminho. Imagina. Amados, tem sonhos que a gente tem quando é criança, que sabia que foi Deus que colocou. Tem alguns sonhos que às vezes foi Deus que colocou, mas eu não sei, você não sabe. A gente não tem que saber tudo, a gente só tem que obedecer e seguir em fidelidade. Amém? Aleluia, amados. A hora passa rápido, glória a Deus. Eita, meu Deus do céu. E aí, vamos lá, eu já falei as formas que a gente desembaraça, já falei até algumas formas, né? Mas outra forma que a gente se desembaraça é o quê? Já falei aqui nas entrelinhas, sendo guiado. Quando a gente é guiado, a gente não entra naquilo que não é para entrar. Muitas vezes, amado, a gente ora depois que o negócio já está errado. Se a gente orasse antes, a gente pouparia tempo para poder chegar onde tem que chegar. Sabe, você não imagina o prejuízo que a gente tem quando a gente deixa de orar antes de tomar uma decisão. Porque às vezes a gente toma a decisão errada, porque toma na carne, toma baseado em pensamento, sentimento, e a decisão não era aquela para tomar. Aí Deus tinha aquela para te dar, para você fazer. Mas você não orou antes, você não ouviu a direção, não foi guiado, tomou a decisão errada. Foi para outro caminho. Então, seja guiado. Essa frase já é famosa aqui no nosso meio. André, seja guiado. O pessoal, quando chega, às vezes, no início, não entende. Ai, eu queria tanto que me dissesse o que era para fazer. Seja guiado. Sabe por quê? Porque por mais que eu seja líder, Ministério de Música, eu sou líder no Ministério de Música, legal, eu lidero, mas quem sabe mais, eu ou Deus, sobre a música que você deve escolher? É claro que eu, como líder, posso falar, Débora, domingo que vem, canta essa música, por favor, coloca essa música aí, já vai se preparando, povo. Mas quem sou eu para saber algo a respeito da sua vida? Por mais que eu seja inspirada, não, Andréia tem sempre uma palavra, pode até ser, amados, pode ser que aquele irmão, aquela irmã, você vai procurar ajuda, é lícito, não tem problema, não é isso que eu estou falando. Mas quem sabe melhor do que tem para você fazer, é Ele. Então, seja guiada por Ele. E hoje, o Espírito Santo está dentro de nós, então onde a gente vai, Ele está. Mas, porque se não tivesse isso, se o véu não tivesse rasgado, a gente não teria isso. Mas Jesus resolveu o problema. O véu se rasgou, e agora a gente tem livre acesso. E agora o Todo-Poderoso habita dentro. E onde eu vou, Ele vai. Se eu vou para Campo Grande, se eu estou dentro da van, se eu estou no banheiro tomando banho, Ele está junto. Não tem esse negócio de, o Espírito Santo não entra no banheiro não, porque você está sem roupa. Pelo amor de Deus. Hein? Ele conhece a gente desde que nasceu. Ele sabe tudo do nosso corpo. Como assim, gente? Isso aí é uma coisa bem diabólica mesmo, entendeu? Para deturpar essas coisas que Deus criou. O corpo de Deus, o nosso corpo é lindo, Deus criou. Não é para deturpar, não. Aí o Espírito Santo não vai entrar. Não, ele vai ficar lá do lado de fora da porta. Não, ele não fica não, amados. É por isso que às vezes muita gente erra, porque acha que ele fica lá fora daquele quarto de 4 paredes. Ai, meu Deus. Mas ele não fica, não. Quando a gente está vendo aquele filme, ou quando a gente está acessando aquele site, ou quando a gente está lá no Twitter, achando que ninguém está vendo. Eita! Fala a Deus. Misericórdia aquele Twitter, mas amém. Está lá colocando, seu líder pode não ver, seu pai pode não ver, o pessoal pode não ver, mas o Espírito Santo está ali falando assim, meu Deus, faz isso não, filho. É sério. É sério. Uma vez eu ouvi, aliás, aquela Neuzinha Chaves, quem conhece, ela nem imagina, mas lá no início, como aquela mulher impactou minha vida. Ela falando, sabe, que às vezes ela ia ver algo na televisão, aí ela falou assim, não, que vergonha, deixa o Espírito Santo ver isso não, eu vou mudar de canal. Porque é verdade, ele está com a gente o tempo todo, imagina, eu estou lá sentada, ele está lá vendo. Eu estou ouvindo a música, ele está ouvindo junto, porque ele está dentro de mim. E aí? Mas ninguém está vendo. Não, para todos os efeitos, eu estou lá na igreja, bonitinho, olha que lindo, ninguém está vendo, ninguém?
O principal está vendo. Eita, aleluia! Oh, meu Deus, Senhor. Amados, algo que atrasa a gente, que tem, é o contrário. Eu falei que obedecer, né, faz parte do desembaraço, mas a desobediência, ela traz dano. A desobediência, ela atrasa processos e causa dano à nossa vida mesmo, danos sérios, a ponto de algumas pessoas até irem embora antes do tempo, por causa de desobediência. É muito sério. Obedecer vale a pena. Obedecer, às vezes, é doloroso. Esmurrar a carne não é fácil, não, gente. Ou acha que a palavra esmurrar está ali à toa? Tá, não. Esmurrar dói. Ninguém vai esmurrar de verdade. Mas a verdade é que quando a gente esmurra, é porque a gente aperta a carne do jeito que a gente não queria. A gente faz aquilo que a gente não queria. Sabe? A gente muda, porque estava tão gostoso, tão confortável. Mas aí, para a gente obedecer, a gente tem que sair daquela zona de conforto, a gente tem que sair daquele cantinho que está confortável e esmurrar a carne, e dói, e se estica, e chora, mas avança. Porque tem uma corrida linda pela frente, amados. Amados, Deus tem o melhor para nós. Sabe, eu sempre cito isso, porque às vezes a gente tem medo de entrar naquilo que Deus tem para a gente fazer por medo. Porque acha que, mas eu não vou conseguir. Ele não criou nenhum propósito para eu entrar, para você entrar, que eu não fosse capaz de fazer. Ele não criou. Deus não é irresponsável. O que Ele falar para você fazer, Ele vai te bancar lá. Ele não é irresponsável, sabe? Ele não é inconsequente. Deus é poderoso, sábio em tudo que faz e perfeito em tudo que faz. Inclusive nos propósitos que Ele tem para cada um de nós. Sabe, amados? Às vezes a gente fala muito da igreja local. Existe uma visão aqui sobre essa igreja, sobre o Ministério Verbo da Vida e sobre a igreja, sim. Essa igreja ela tem uma visão específica. Existe uma visão aqui. Deus não é irresponsável. Ele criou a visão e está trazendo pessoas para seguir. O que acontece aqui não é à toa. O que está acontecendo aqui não é para ficar bonito. Não é. Sabe, é para alcançar pessoas. Porque tem gente que faz diferença sim, um banheiro bonito ou um banheiro feio. Tem gente que faz diferença sim, se aqui está mais alto e ele lá de trás ele consegue ver melhor. Porque eu, por exemplo, eu sou pequenininha, se alguém igual o JP fica na minha frente, já era, eu não enxergo nada. E isso é cuidado. Essa igreja cuida, sabe, do rebanho, porque o rebanho é de Deus, Ele é o grande pastor. Ele é o pastor de pastores. Então esse rebanho aqui é dele, amados. Então, tudo aqui, tudo que a gente fala, cada tema específico de quinta-feira, culto de ensino, não perca, nada é à toa. Tudo é muito guiado, direcionado, sabe? O pastor é inspirado quando coloca um tema. E quando o tema é livre, o ministro é inspirado também, eu tenho certeza. Porque ninguém aqui vem falar do que eu estou afim de falar, que eu acho que é melhor. Tudo aqui é cuidado com a minha e com a sua vida. Amém? Essa visão faz parte do plano de Deus, do plano macro e do plano individual, onde cada um de nós está inserido. Amém? Então é muito importante quando a gente entende, quando a gente agarra a visão, sabe, quando a gente não negocia a visão. É lindo isso, não negocio a visão. A visão é, mas é que eu acho, não, mas a visão é essa. Mas é que, não, mas não é melhor, mas lá não sei aonde, lá não sei aonde, eu não sei aonde. Aqui é Verbo Guaratiba. Aleluia, glória a Deus. Eita, meu Deus, fala, papai. Pode falar, estou aqui. Aleluia, amados. Outra forma, amados, da gente se desembaraçar, é claro, cumprindo aquilo que Deus tem para a gente cumprir e andando conforme a tua palavra. Obedecendo a palavra, andando à luz da palavra, andando em amor. Sabe, aqui em Efésios, onde a gente leu, não precisa abrir, porque é uma continuação que eu não ia nem ler, mas vou ler aqui. No versículo 17 eu falei que a gente precisa compreender qual a vontade do Senhor. Aí no versículo 18 ele fala, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, já que ninguém mais faz isso, glória a Deus. Mas enchei-vos do Espírito. Isso é uma continuação do que Paulo está falando. Como é que a gente se enche do Espírito? Ele fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, orando em outras línguas.
salmodiando em outras línguas, sabe, cantando louvores ao Senhor. Enquanto a música está rolando aqui, sabe, não é para a gente ficar lá, e olha lá, bonito o cabelo da Débora, né? Tá lindo. Alfa. Não é não. Hoje de manhã eu fui tratada, de noite eu fui obediente. Mas de manhã eu fui tratada. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, mas foi porque Deus tratou comigo. Mas isso serve para outras pessoas. Eu sou líder do Ministério de Música. Aí, a gente, como líder, a gente está prestando atenção em tudo, né? Aí acontece algo diferente aqui. O cabo soltou, fulano trocou a música, era para cantar no início, cantou no final, tá. Aí eu estou lá, em vez de estar assim, ó, desfrutando daquele momento, glória, aquele momento de unção coletiva da música. Aí daqui a pouco ai meu Deus, o cabo. Já era. Distraiu. Desconectou. Aí a gente fica prestando atenção em detalhe, enquanto eu podia estar aqui desfrutando e louvando cânticos ao Senhor. Porque, de repente, você na sua casa, você não canta todo dia, você não bota música todo dia para cantar. Pode ser. Quem é do Ministério de Música geralmente bota, né? Porque precisa aprender as letras. Mas, às vezes, pode não ser que não. Então, aproveita esse momento. De repente, você passou o dia todo, o dia cheio de coisa. Corre, faz isso. Vai, corre, rápido, e o culto vai começar. Sai correndo. E aí, chegou aqui, pronto, acabou. Se desliga e aproveita o momento. De repente, naquele momento de música, Deus vai comunicar coisas ao seu coração. É poderoso. Amados, pessoas são curadas na hora da música. Olha, eu já vi pessoa falar para mim que, olha, eu amei. Um dia que eu fui impactada foi por causa daquela música. Eu não lembro nem qual foi a palavra, mas aquela música me impactou. Olha que sério, amados. E eu e você, às vezes, desperdiçando, sabe, o nosso tempo, que em vez de estar aqui desfrutando, está distraído. Deus hoje me puxou a orelha. Porque eu estava distraída, prestando atenção ali no negócio. E a luz? E esqueceram de ligar a luz. E, meu Deus, e o teclado, André? Não, o teclado foi o pior hoje. O teclado, quando eu olhei para o teclado, eu olhei para o pastor. Ai, meu Deus, esqueceram de montar o teclado hoje de manhã. Acabou, me distraiu. Aí depois Deus tratou assim, vai conseguir botar agora o teclado? Vai corrigir? Então, Andréia, sossega. Aí é mesmo, Senhor, acabou. Hoje, vou dar o exemplo, o mesmo exemplo que eu dei de manhã. Hoje, eu de manhã vindo para cá, ontem o pastor falou que não podia usar salto fino, porque, né, isso aqui está novinho, estamos em manutenção, glória a Deus, semana que vem é diferente. Eu, em vez de estar conectada, porque eu gosto, tá? Cada um é de um jeito, mas eu gosto. No dia você vai ver que meu WhatsApp deve ter ficado desligado. No dia que eu vou ministrar, ou um dia antes, eu procuro não mexer em zap, não ver televisão, procuro ficar mais antenada no espiritual. Até para poder ser canal mesmo, entendeu? Esse sou eu, tá, gente? Esse é o meu exemplo. E aí eu lá, conectada, não estava nem ligando para o celular. Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu vejo isso, estou lá, daqui a pouco o sapato. Eu não tenho, eu só tenho um tênis, que eu fui para a igreja ontem. Ai, meu Deus, meu tênis. E agora? Que roupa que vai combinar com o tênis? A minha Bíblia. A minha Bíblia está com a capa feia. O púlpito agora é transparente. Eu esqueci de dar o exemplo da Bíblia hoje cedo, mas foi também. Gente, eu tenho que comprar uma capa. Tenho que comprar um tablet. Eu fiquei. Aí Deus falou assim, está pensando no tênis. É sério? Tem tanta coisa para você passar para eles e você está pensando no tênis. Aí eu, desculpa. E aí pronto, voltei para a posição e falei, vou de tênis sim, novo estilo. E o tênis não vai fazer diferença nenhuma. Faz diferença que meu pé dói um pouquinho, porque meu pé precisa ficar assim. Mas não vai fazer diferença nenhuma, porque a palavra ela vai ser ministrada, ela vai ser pregada, e Deus vai tratar com as pessoas que Ele tem que tratar da forma como Ele vai tratar. Com tênis ou sem tênis, descalço de salto alto. Amém? É assim, amados. Eu estou dando o meu exemplo, mas eu sei que é assim no nosso dia a dia. Às vezes a gente fica preso a detalhes, e aí aquele detalhezinho está te prendendo de correr a carreira. Aí, pronto, aí você não entende. Poxa, mas você está preso no detalhe. Aí está preso no que aconteceu lá atrás. Aí aconteceu algo lá atrás que você não tem explicação. Mas por que aconteceu isso lá atrás? Que eu era temente ao Senhor. Se não tem explicação, deixa chegar lá em cima e pergunta a Ele, Senhor, por que aconteceu isso lá atrás? Porque aí você trava todo um caminho, toda uma carreira por causa de coisas que aconteceram que, infelizmente, às vezes não são agradáveis, mas não tem explicação. Amados, nem tudo tem explicação. Nem tudo. O que tem para a gente saber está aqui.
O que não tem, não está. Aí alguém vai e me pergunta, mas e dinossauro? Ah, Andréia, o dinossauro não está aqui, então não era importante para a gente saber, porque a Bíblia não é sobre dinossauro. É sério. Mas às vezes a gente se prende a tanto detalhe, e aí Deus tem algo para fazer na nossa vida, e às vezes a pessoa, sabe, tem tanta coisa para fazer, Deus quer tratar tanta coisa, tratar caráter, trata tudo que precisa ser tratado, aí eu estou presa ao negócio lá que eu não entendi, mas, sabe, é um questionamento, é uma polêmica, e fica preso, e fica parado, e não sai do lugar. Outra coisa, já estou finalizando, amém? Estou finalizando, amados. Outra coisa que às vezes atrapalha, e às vezes a gente acha que não vai avançar, na verdade não é que atrapalha, porque faz parte do processo. Sabe, decepções fazem parte do processo. Faz sim, amados. Quem dera se ninguém, principalmente assim, líder e liderado, não é só para líder não, mas quem dera se as pessoas não te decepcionassem. Quem dera. Decepciona sim, amados. Por isso que o nosso maior exemplo tem que ser Jesus. Ele é o maior exemplo. Ele é o maior exemplo de renúncia. Porque quando ele estava lá, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas, se não, faça conforme a sua vontade. É assim que a gente tem que ser. Sabe, porque às vezes tem coisa dolorosa que a gente passa. E ninguém passou mais do que Jesus passou. Mas ele foi obediente até a morte de cruz. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje e a gente entre no plano que ele tem para a gente. Pelo que Jesus passou, pelo que Jesus foi obediente. Ele falou conforme a tua vontade. Ele falou, prevaleça a tua vontade. E o negócio que ele ia passar era muito sério, ele sabia. A gente não tem isso, e ainda assim a gente quer às vezes que a nossa vontade prevaleça. Sabe, no meio do caminho há dificuldade. Paulo é um grande exemplo disso. Não vou abrir não, que assim, não precisa. Está em 2 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre as coisas que ele passou. Perigo de salteadores, fui não sei quantas vezes chicoteado, fui preso, fui assim, naufrágio. Lê lá, 2 Coríntios 11, hoje, eu anotei depois da manhã. 2 Coríntios 11, do 23 ao 28, Paulo fala tudo. Fala tudo que ele passou. Tudo que ele passou. Salteador, olha, você vai lendo, meu Deus, coitado de Paulo. E a gente não passou pela metade que ele passou. A gente não passou, amados. Ninguém aqui passou o que Paulo passou. Não passou. Paulo foi quase morto, ele teve que ser arrastado porque ele foi quase morto. Teve gente que pensou que ele tinha morrido. Mas ele está lá, ele correu, e sabe o que ele falou? Agora eu vou abrir. 2 Timóteo, capítulo 4. Essa eu vou abrir. A frase é pequena, eu até sei de cor, mas eu quero que você abra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Quero que você abra, porque eu quero que você pense, um dia você vai falar isso. Aleluia. Você e eu, a gente vai passar por tudo que tiver que passar, porque a gente vai passar, porque o mundo está aí, então as aflições acontecem, as dificuldades acontecem, sabe, as coisas se levantam. Às vezes eu citei aqui alguns exemplos de coisas que embaraçam. Mas, às vezes, Satanás levanta coisas também. A gente vai passar por coisas no meio do caminho. Não vai ser uma vida mar de rosas. Não é assim. Mas, se a gente for perseverante e obedecer, a gente vai citar, aqui no final da nossa carreira, a gente vai completar e vai falar isso aqui. Enquanto isso, o Ministério de Música pode vir, por favor? Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amados, quando eu fiz a comparação entre 2 Coríntios 11 e isso aqui, 2 Coríntios 11, ele fala tudo que ele passou, e depois, quando vai lá em Timóteo, já no final da vida dele, ele fala isso. Ele quer dizer, eu passei por isso tudo, mas eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Porque, amados, mais do que correr a sua carreira, a gente vai completar, porque é diferente. Porque a gente pode correr e parar no meio do caminho antes de chegar. Imagina uma corrida. Quando Paulo falou isso, ele está ilustrando de fato uma corrida, onde tem uma largada, tem a corrida e tem um ponto final. Onde a gente chega lá e aí alguns são campeões. A diferença é que aqui ninguém concorre com o outro. A gente concorre só com si mesmo.
Então, tem a corrida, mas se você não perseverar, você vai ficar no meio do caminho. Vai todo mundo chegar lá na frente, com aquela bandeirinha, e você vai ficar no meio do caminho. Mas eu creio que a gente vai sair daqui diferente essa noite. Eu creio que a gente vai, de fato, ser diferente e desejar entrar no plano. Eu ainda não conheço, André, a vontade de Deus para a minha vida. Você vai desejar, em nome de Jesus, conhecer. Conhecer a vontade dele e entrar no plano dele. Para lá no final, você terminar bem e falar: completei a minha carreira. Combati o bom combate. Amém? É assim que a gente vai chegar lá no final, amados, eu e você. Porque a gente não vai, desconsiderar tudo aquilo que foi feito. E lá em Hebreus 12, lá no versículo 1, onde a gente estava, a continuação, a gente começou falando sobre desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E no versículo 2 dá a continuação, e é a grande chave para a gente chegar lá e completar a carreira. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia, amados. Essa é a chave que vira na nossa vida e faz a gente entrar no plano e completar a carreira. Ele não fez caso do que ele passou. Hoje ele está sentado à destra do trono de Deus. Sabe quem está sentado com ele? Eu e você. Aleluia! A gente está sentado nas regiões celestiais com ele. Somos co-herdeiros com ele. Aleluia! Então, para a gente correr a carreira, para a gente correr essa carreira com perseverança e largar tudo que não faz mal, que não faz bem, tudo que traz dano, tudo que atrasa, tudo que para, todo o passado, tudo que não tem nada a ver com a carreira, a gente precisa olhar para o autor e confirmador da fé, consumador da fé, Jesus. Ele é o autor, Ele é a fonte, Ele é a videira, é nele que eu fico arraigada na raiz, não é no superficial. Acabou na nossa vida esse tempo de superficialidade. Acabou esse tempo de viver a rotina gospel, de vir para o culto, participar de todos os eventos, mas ter uma vida totalmente aquém daquilo que Deus tem para mim e para você. Acabou, amados. Lembra da parábola dos talentos? Mateus 25. O último, ele não fez nada com o que Deus deu para ele. Nada. E no final diz que o patrão veio prestar contas. Pega pelo Espírito, o patrão veio prestar contas. Um dia, ele vai prestar contas. Um dia, nós lá em cima vamos prestar contas do talento que ele me deu para o que eu for fazer. Dos dons que ele colocou sobre a minha vida para eu fazer. Coisas, às vezes, que para você é simples, mas tem tudo a ver com o que ele tem para nós. Pode se levantar, por favor?